Bom dia, galera! Segundo dia do Pint. Quem aí tá com ressaca? Tô aqui com o meu cenário aqui no fundo, lindíssimo. Vida dos nossos cenário do Pint of Science. A vida dos nossos. Pode falar, Kátia. Aqui tá dando delay. Então, ressaca de chá com super-heróis, Marvel, DC Comics, games. Eu acho que para professor de Química e Física, que nem eu, não foi nada assim, foi sensacional, maravilhoso. Quem perdeu está lá no YouTube. Pode ser a Coca-Cola, não percam, porque hoje tem muito mais, né, Gi? Começamos logo cedo. Exatamente. Ontem, logo cedo, às 10, tomando já, olha aqui, pronto, já se energizando para o dia, que hoje vai ser encontro de incrível. Ontem, na palestra de abertura, nós tivemos o Francisco Tupi falando da influência dos super-heróis no aprendizado das crianças e dos adolescentes. Quem não assistiu, a palestra está disponível no canal do YouTube da PEP. Foi muito incrível, um aprendizado, nossa, a gente está, enfim, em flow até hoje. Agora. E hoje nós estamos aqui no segundo dia do Pint of Science, primeira vez em Jundiaí, programa Jundiaí. Bom, para quem não conhece, o Pint of Science, ele é um festival de divulgação científica. Este ano ele está acontecendo em 29 países. No Brasil, 73 cidades estão participando simultaneamente. Então, ao longo dos 3 dias, ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo, amanhã termina. Ao longo dos 3 dias, nós teremos programações, enfim, todas as cidades participantes. A PEP está com a transmissão da programação da cidade de Jundiaí, tá bom? E a ideia do festival é discutir ciência nos bares, nos restaurantes, com o objetivo de popularizar a ciência mesmo, né? Sem aquela linguagem científica, técnica, enfim. E aí a gente levar a ciência para todo mundo, porque a gente sabe que ciência no Brasil tá difícil, tá complicado, então a gente tem que defender a ciência. E em falar em defender a ciência, o festival, esse ano está com um manifesto que é hashtag investimento ou morte. Então, vamos subir a hashtag investimento ou morte em defesa da ciência brasileira. Para a gente, é um manifesto pedindo o retorno dos investimentos. Então, vamos subir aí, enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, seja hoje ou seja outro dia, vamos levantar a hashtag, porque é importante. Hoje, Kátia, obrigada, Kátia, por estar aqui comigo. A Kátia, ela é presidente da APEP. E agradecer os patrocinadores e parceiros. Primeiro, a Associação dos Professores de Escolas que está no CEDEM, para estar dando a transmissão do Pint of Science com a programação de Jundiaí. Eu estou com a presidente Kátia aqui comigo. Sinergia Orgânicos, Federação Paulista de Capoeira, que também está dando um super apoio para a gente, parceiraça do Pint of Science, parceiraça da APEP. Programa Francamente, com a minha lindíssima Tainã. Quem não assistiu ou quem não conhece o programa dela, o link está aqui também no canal do YouTube, é só clicar lá, conheça a Tainã também, ela é uma das mediadoras. Tainã, um beijo para você. A produtora Move 8 Produções, CAIS Jundiaí, Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais de Jundiaí região, Rede Valentes e Grupo Arvani Fotos, que fez essa camiseta maravilhosa. E é isso. Kátia, quer dar as boas-vindas antes de chamarmos os nossos convidados? Olá, bom dia a todos. Como a Gi falou, meu nome é Kátia Varela, sou professora de Química e Física da REIS. Atualmente,
membro, né, presidente, sou fundadora presidente fundadora da PEP, atualmente eu sou diretora, né, sou presidente, e aqui está a Gi, que é nossa grande companheira, nossa diretora, e a palestra de hoje, né, a nossa conversa de hoje vai ser com 2 membros fantásticos da PEP, que tem um trabalho maravilhoso. Eles dão cursos no Encontro USP Escola, para quem não conhece, conheça, faça a inscrição, são um dos maiores cursos, encontros de formação de professores. E eles têm temáticas maravilhosas sobre a inclusão, da diversidade, de étnico-racial. São pessoas que têm trabalhos incríveis nessa área, incríveis. Tanto que hoje a gente está aqui, né, falando da capoeira, ciência, são coisas maravilhosas. E para divulgar tanto o trabalho deles como os de outros nossos colegas, a gente está com uma vaquinha eletrônica, né? Para divulgar o nosso encontro USP Escola e o que esses professores fantásticos fazem, né? Professores da rede pública como os cursistas e como ministrantes de cursos. Vocês vão amar, espero que gostem. Foi feito com muito carinho, né? Eles têm se dedicado há anos com essa temática. É uma matemática maravilhosa, porque tanto se fala em etnomatemática, tanto se fala em ciência cultural. Então, espero que vocês gostem. Vocês vão lá. E a Gi depois coloca o link da vaquinha, porque a ideia é que a gente faça que esse trabalho chegue ao Brasil e fora dele com os nossos livros, tá? Então, são 3 livros. Você vê o quanto de trabalho, né? Então, temos 3 livros que estamos querendo publicar para poder lançar o trabalho maravilhoso desse pessoal, né? É um trabalho em filosofia, em história, em artes, em língua portuguesa, em química, em física, em todas as áreas do conhecimento. Espero que vocês curtam e gostem. E obrigadas a todos os nossos companheiros e patrocinadores. Gi. Isso aí, Kátia. O link da vaquinha já está aqui embaixo. E realmente a Associação dos Professores faz um trabalho incrível com formação de professor, né? Porque a gente acredita que dentro da sala de aula que a transformação acontece. E, claro, né? A gente está falando aqui de ciência e a gente não pode deixar de falar de professor, porque sem professor não tem cientista e não tem pesquisador, não é mesmo? Lisandra, mestre Valdenor, quem disse que capoeira e ciência não pode estar juntos, não é mesmo? É isso aí, então eu estou, deixa eu pegar aqui, com o presidente da Federação Paulista de Capoeira, que atua na área, Silva dos Santos, Elisandra Pingo, pedagoga, mestra em educação pela USP. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda, Liz, no maior festival de divulgação científica do mundo. Tenho o maior prazer de estar com essa parceria com a Federação Paulista de Capoeira, mestre, gratidão infinita. E a gente vai levar de Jundiaí, né, a capoeira para o mundo. Então, deixo o espaço para vocês neste momento. Eu vou sair da tela e eu deixo a fala para vocês. Bom dia. Olha, um brinde, tá? Um brinde, nem se for com café, com água, um brinde com muito gingado hoje, hein? Começando o dia bem. É isso aí, Tintim. 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 Obrigado aí, professora Kátia. Obrigado, Gi, toda a equipe da PEP, nossos patrocinadores, os nossos pares que estão assistindo, todas e todas. Gratidão pela oportunidade, em nome da equipe da Federação Paulista de Capoeira, Confederação Brasileira de Capoeira e ICA, International Capoeira Association. Bom dia, gente. Obrigada, Gi. Obrigada, Kátia, pelo convite, por estar aqui com a gente. É um prazer imenso poder conversar com todo mundo que está assistindo a gente e falar um pouco
dessa temática que a gente pesquisa aí há alguns anos. Muito obrigada. E aí? E aí? E aí, o que é capoeira? O que é capoeira? A gente vai falar um pouco desse encontro da capoeira com a educação. Afinal de contas, a capoeira, em que medida ela dialoga aí com a educação, em que medida que ela é ciência, né, como a Gi trouxe, e o que essa temática das relações étnico-raciais possibilita nesse diálogo de capoeira e educação. Lembrando que a capoeira está intimamente ligada à história social, cultural e política do povo brasileiro, e nós vivemos um período que tem uma grande quantidade de historiadores, estudantes, pesquisadores discutindo a decolonização do currículo. A capoeira é uma das atividades que pode contribuir, e muito, para essa decolonização, né? Vamos de uma música, hein? Qual? E a roda da capoeira, ela é sempre realizada com atabaque, pandeiro, birimbaus, né? Cânticos, responsórios, né? E aí vocês devem conhecer uma das músicas mais comuns aí no imaginário brasileiro. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor. Marinheiro, só eu sou da Bahia. Marinheiro, só de São Salvador. Então, essa música, ela está no nosso imaginário em função de um período do Brasil em que a Marinha convocava os candidatos, e os fazendeiros, ao invés de mandar os filhos, né, mandavam uma grande quantidade de negros, e a capoeira foi se espalhando e se firmando na Marinha brasileira. E essa música permaneceu no nosso imaginário, né? E a gente tem uma ideia que ultimamente tem sido bastante reforçada, né? Inclusive no que diz respeito a investimento e política pública, de que ciência está ligada só à área de ciências biológicas, né? E não é assim, como o Paint tem trazido aí nas discussões. A ciência, ela está ligada a todas as áreas aí de conhecimento humano, né? E a gente, no pensamento que é mais ocidental, não na totalidade, mas a maioria do pensamento ocidental, ele está muito ligado à cabeça, né? À mente, à produção mental. E a gente esquece um pouco que ciência não se faz só com o pensamento, a ciência também se faz com o corpo, a ciência também se faz com o movimento. E a capoeira, ela é um instrumento para a gente pensar sobre isso, né? Então, de que maneira que a capoeira vai ser esse instrumento? Como que a gente pode, por meio da capoeira, pensar numa educação mais integral, né? E não só na educação, mas pensar no ser humano de maneira mais integral, né? Uma outra grande contribuição da capoeira na educação é o fortalecimento da identidade das crianças e dos jovens afrodescendentes, a melhoria da autoestima e o auxílio à melhoria das relações étnico-raciais e a valorização das culturas afro-brasileiras, né?
Sou guerreiro quilombo, quilombola, leleleu, negro do sangue de Angola, negro na rua. Fomos trazidos pro Brasil, minha família separou, minha mãe logo vendida pra fazenda do Senhor. Meu pai morreu no tronco, na senzala do feitor. Meu irmão não tem a orelha, pois o feitor arrancou. Profundamente tristeza e no peito muita dor. Guerreiro quilombo, quilombola. Leleleu. E a musicalidade na capoeira, ela nos traz reflexões sobre a diáspora africana no Brasil, o dia a dia da população negra durante e pós-escravidão, para a nossa reflexão. Ana Cris está aí com a gente. Quem estiver assistindo aí ao vivo, pode ir interagindo com a gente, trazendo temáticas para a gente dialogar, que são muito bem-vindas. É muito legal poder conversar com aquilo que vocês vão trazendo para a gente, né? Marcial, bom dia. Mestre Marcial, bom dia. Ana Cris, bom dia. Bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Então, o mestre estava falando da musicalidade, né? A gente sabe, no imaginário, que o Brasil é um país bastante musical, né? Só que, ao mesmo tempo em que é um país muito musical, a musicalidade não é valorizada na mesma proporção, né? Principalmente quando a gente vê aquela fábula sendo contada e recontada, né, da cigarra e da formiga. Então, quem trabalha, se prepara, né, duramente, é a formiga, e a cigarra que só canta, ou como diz aí o ditado popular, né, leva a vida na flauta, no fim das contas, acaba dependendo da formiga. Então, essa fábula, por exemplo, é uma fábula que fortalece essa ideia, esse pensamento ocidental, né, do trabalho como algo que está ligado só ao fazer, ou ao fazer manual, ou ao fazer mental, né? Como se a arte e a cultura não fosse ciência, não fosse conhecimento, fosse apenas entretenimento, né? E é isso que a gente vem aqui também desmistificar, quebrar um pouco com essa ideia de que arte e cultura é entretenimento. Arte e cultura é conhecimento, é ciência, né? E ainda, em continuidade a essa fala da mestra Lisandra, essa questão de valorização das artes, das culturas europeizadas e a não valorização das culturas afro-brasileiras tem a ver com o preconceito, com o racismo, com a discriminação que paira, em parte, aí da nossa sociedade. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquele povo que lutou para se libertar e criou o Macubelê, acredita no candomblé, traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Então, voltando um pouco para essa questão de como é que a capoeira também, né, ciência nesse sentido mais amplo, né? A gente,
Hoje em dia se discute também muito isso, um campo que vem discutindo muito isso, é a neurociência, né, que traz essa relação de como o corpo traz uma sabedoria, um conhecimento que a gente vai, ao longo da vida e da nossa vivência, principalmente da escolarização, adormecendo, né? Quando a gente mexe, quando a gente traz essa plasticidade do corpo para a nossa vivência cotidiana, a gente também está trazendo transformação e plasticidade para o nosso cérebro, né? A gente está construindo caminhos de conhecimento no nosso cérebro. Quem fala disso é a professora doutora Elvira Souza Lima, né? Ela fez bastante pesquisas sobre quanto o conhecimento, aliás, a aprendizagem se modifica quando nós levamos para a vivência da criança o movimento, a musicalidade, né? E ela traz como exemplo de vivência a própria capoeira, né? O estudo dela traz a capoeira como esse instrumento de construção de conhecimento, de mudança, né? Inclusive cerebral, de constituição cerebral, de possibilidade de aprendizagens, quando vivenciada, né? O que é muito incrível é que nós temos todas essas constatações hoje do quanto a capoeira é inclusiva, pode ser utilizada na educação, é cultura, é arte, é inclusão social, diversidade, esporte. Imaginar que é uma manifestação que nasce como cultura de resistência e no Brasil colonial chegou a ser proibida nos idos de 1890, permaneceu no Código Criminal Brasileiro até 1937. No Estado Novo, ela foi descriminalizada com a ajuda de Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, mas somente sai do Código Criminal Brasileiro na década de 50. E hoje nós temos no Brasil mais de 6 milhões de praticantes de capoeira, e ela está em mais de 160 países, nas suas mais diversas formas de apresentação. Iaiá, acende o candeeiro, iaiá, e a luz ofuscante da candeia, e o clarão da lua cheia, é quem faz o terreiro clarear. Oh, iaiá, oh, iaiá, acende o candeeiro, iaiá, E a luz ofuscante da candeia, e o clarão da lua cheia, faz o terreiro clarear. sacode na barra da saia, balança, levanta a poeira do chão, abre a roda, hoje o pé vai comer, é o samba do Angolano, é a ginga do Macumê. Oi, aiá, oi, aiá, acende o candeeiro, iaiá, E a luz ofuscante da candeia, e o clarão da lua cheia, que faz o terreiro clarear. oi, quem tem sangue de quilombola não cai, finge que vai, mas não vai, risca seu nome no vento, vem ganga, zumba pra dar início ao festejo, sua voz é um lampejo, começando o ritual, e o seu lamento é como um grito de guerra, que ecoa pela terra, ele torna o quilombo imortal. Oi, aiá, Iaiá, oi, aiá, acende o candeeiro, iaiá, que a luz ofuscante da candeia, e o clarão da lua cheia, que faz o terreiro clarear.
Então, a criança no aprendizado da capoeira, assim como o jovem, adulto ou a melhor idade, além do trabalho de fundamentação da capoeira, do trabalho corporal, tem esse contato com a musicalidade, com o aprendizado dos toques de instrumentos e com o aprendizado de uma boa parte da verdadeira história do Brasil, que nem sempre está presente nos livros didáticos, né? Claro que existe um grande movimento aí na atualidade fazendo um reparo com relação a essa defasagem histórica, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, as letras dessas músicas que o mestre trouxe aqui, a gente vê um conteúdo histórico, um conteúdo que é conteúdo para a gente aprofundar, né? Então, por exemplo, nessa última música, o mestre fala sobre quilombo, né? Sangue de quilombola. Quem tem sangue de quilombola não cai, né? Por que quem tem sangue de quilombola não cai? Quem eram os quilombolas? Quem que era a gangazumba? Quando na primeira música ele fala de zumbi, né? E fala um pouco também da escravização, mas fala de como era a reação do negro perante essa escravização, que ao longo da nossa história e da nossa vivência, a gente tem aprendido como uma reação passiva, né? Já começa pela própria história, o nome que se deu a esse evento de invasão de um país, né, ao outro, então, que foi a colonização, né? Normalmente se fala sobre descobrimento. Oi, Nancy. É a Nani. A Nani. É a Nani. Nani. Descobrimento que nada, né? Ninguém descobriu nada, porque isso aqui já estava bem descoberto. E o que houve foi uma invasão, foi pilhagem, né? Foi uma barbárie, né? Uma barbárie que se ampliou ainda mais quando os portugueses, a Europa, os portugueses e os espanhóis decidiram capturar forçadamente negros ao longo da África e trazerem para cá, né? Destituídos de sua terra, de seu povo, e chegando aqui da sua cultura, do seu nome, enfim. Então, como isso é contado? De maneira um tanto quanto passiva, né? Os negros vieram para cá, eles não vieram para cá, eles foram trazidos de maneira forçada. Enfim, e como é que eles reagiram e o que é que eles fizeram aqui? Então, contar essa história do ponto de vista da África, né, dos africanos, a começar pela ideia de que a África e os africanos tinham uma história, e uma história muito antiga, antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis lá para fazer toda a barbárie que eles fizeram, né? Tinha história, tem história, tinha ciência, conhecimento acumulado, conhecimento, inclusive, que fundamentou muitas das ações europeias nas suas colônias, né? Conhecimento dos quais a Europa se apropriou muitas vezes e carimbou, né, a sua chancela. Então, que história é essa, né? Como é que o negro, a negra, enfim, os africanos de várias nações, porque também essa história contada do ponto de vista ocidental e do colonizador, mostra o negro como o negro, né? Como se fosse uma unicidade, né? Que o africano fosse também uma representação única, né? Então, hoje são 54 países, na época da invasão,
da pilhagem africana eram mais de 2.200 nações, né? Quantas culturas diferentes, conhecimentos foram trazidos para cá, né? Então, desconstruir essas ideias, esses estereótipos, é muito importante para a gente construir um novo conhecimento. No sacolejo do navio, cheguei aqui, meio vivo, meio morto, mas eu resisti. E o meu corpo lá jogado na pedra do porto, meio vivo, meio morto, foi que descobri. Quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu resisti. Quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu resisti. Enquanto o eco dos tambores ressoa nos ares, correndo na mata virgem vou fundar Palmares. Enquanto o eco dos tambores ressoa nos ares, correndo na mata virgem vou fundar Palmares. Sua chibata, por mais que me bata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. Sua chibata, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. Olê, 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 cupi, olê, olê, capitão de mar, desenha aí. Olê, 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 cupi, olê, olê, capitão de mar, desenha aí. Lindo! Me despino meu pai foi criado sem dó, minha mãe sofredora, Maria. Eu nasci num cantinho do inferno e o nome se chama Senzala. Dormia escutando o gemido e o som da chibata está. Não falei para vocês no começo que seria uma maravilhosa conversa com esses dois? Esses caras são Mestre, hoje, são mestres é dos aniversário mestres. do mestre. Aniversário do mestre. Hoje é aniversário do mestre. Então, mestre, hoje, olha só. O presente que está você comemorando o seu aniversário. Exatamente. Não, quem ganha é o pai. Não, pai. Apresentar, se vocês me A Liz estava comentando sobre a questão da ciência, e eu fiquei pensando, né? Por que os portugueses foram justamente pegar, né? Um determinado povo ter conhecimento, né? Porque a extensão, a mineralogia, o conhecimento científico que tinham os povos africanos, que são escondidos desses livros de história, a gente que dá aula de química, por exemplo, né? E eu li muitos artigos sobre isso, por indicação desses dois aí, né? Lisandra me deu umas referências maravilhosas. E aí eu, como professora de química, trabalhei com os alunos a extração, né? A questão da mineralogia e o quanto conhecimento esses povos tinham em tratar o minério, né? Então não foi à toa, né? Que foi escolhido determinados, por causa da questão da ciência mesmo, conhecimento científico que o povo africano tinha é muito bom. É assim uma coisa que foi apagado por causa da colonização e para dizer, né, que são povos que não têm conhecimento, como fazem com os indígenas também, né? Então, quem tiver a curiosidade de saber mais, porque esse aqui foi só uma pequena amostra do que eles fazem, é brilhante o trabalho. Tem que participar do Encontro Psicólogo e tem que ajudar na vaquinha do livro, porque o curso deles está lá, pessoas que fizeram cursos com eles também têm publicado, e é um conhecimento que às vezes a gente está na escola, tem a ciência, que nem a Alice falou, a arte, a cultura, a história separada da química e da física, né? E aí acontece esse vácuo, né? Esse abismo de conhecimento, né?
Cortamos. Mestre, só falar um pouquinho da questão dos valores civilizatórios, né? E eu queria, antes de comentar isso, fazer um comentário sobre o que a Kátia falou. Eu, como coordenadora pedagógica na rede, né, na rede pública, eu tive, em 2003, me deparei com a lei, né, de educação para as relações étnico-raciais e tinha que trabalhar a formação de professores sem ter preparo para isso, né? Então, eu comecei a estudar para poder preparar essa formação. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né, e gosto muito de estudar. É que não dá para ver, vocês não podem ver agora, né, mas tem uma biblioteca gigante ali escondida. Aqui está tudo bonitinho, mas a casa está de ponta cabeça, porque a gente está fazendo pintura aqui. Então, eu sou muito provocada por essa questão do conhecimento. Quando eu comecei a pesquisar, de repente eu me deparei com um universo que eu não sabia, isso começou a me deixar angustiada. Porque, assim, como que uma professora, né, e naquela ocasião já coordenadora, não sabe desse conhecimento? Onde que esse conhecimento está, né? E aí eu começo a pesquisar. E não pensem vocês que é fácil achar. Eu falo que a gente faz uma arqueologia do conhecimento, né? Uma arqueologia da história. É muito maluco. Você não é uma coisa que você acha assim, né? Hoje a gente tem bastante até referência. Em 2003 eram poucas referências. Hoje já se construiu muita bibliografia e nós temos muitos pensadores e filósofos e sociólogos e historiadores discutindo essa temática. Mas, ainda assim, por exemplo, na internet, não é tão fácil. Os livros didáticos ainda continuam trazendo conhecimento de maneira da perspectiva europeia, né? E a gente montou em uma das edições do USP Escola, nós montamos um jogo que se chama Afroquiz. Vocês podem encontrar na rede, eu vou ver se eu consigo mandar agora para você, Gi, para você colocar aí, enquanto o mestre fala. E o Afroquiz é um jogo de pergunta e resposta sobre esse conteúdo. E quando a gente foi buscar o conteúdo de ciência, Kátia, eu que não sou da área, nossa, foi dificílimo encontrar referências para trazer esse conhecimento, né? Não é fácil. Aí eu vou passar para o mestre só para ele falar dos valores civilizatórios e a gente volta aí que a gente estava querendo falar. E ainda falando um pouco desses eventos da educação que vem cumprindo as leis 10.639, 12.288, 11.645, quero deixar um registro aqui de um trabalho incrível que é realizado pela professora doutora Mônica do Amaral e equipe, né, e grupo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e também do Diversas. Diversas é um núcleo de estudos lá da FEFELESH. Então, é um grupo que trabalha com várias das manifestações das culturas africanas, afro-juvenis, indígenas e culturas juvenis, hip-hop, e aí por diante, né? E a mestra Lisandra falou dos valores civilizatórios, eles estão presentes quase que na totalidade das manifestações das culturas africanas e afro-brasileiras. Que valores são esses? Alguns deles, né? A memória, a circularidade, essa coisa de sentar em roda, a presença da corporeidade, o canto, a ancestralidade, né? O axé. Então, são todos valores civilizatórios que compõem e enriquecem as manifestações das culturas afro-brasileiras. Né? Jurema, quem mora na beira da praia, com seu jeito de faceira,
prendeu na barra da saia o amor de um capoeira. Do outro lado da pedreira, quem ouviu um galo cantou. Veio um outro capoeira, pediu passagem, chegou. Reza pra ter coragem, como seu mestre mandou. Um corpo rolou lá na pedreira, na terra de São Salvador. Um jeito de tatuagem que o sol da Bahia queimou. Um jeito de tatuagem que o sol da Bahia queimou. Oh, 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 um jeito de tatuagem que o sol da Bahia queimou. Quem se lembra de O Rei da Brincadeira? E José. Lembra, Kátia? Lembra, Gi? O Rei da Confusão. E João? Um trabalhava na feira. E José? Outro na construção. E João? Ah, lembro, minha mãe cantava esse negócio para mim. Lembro. Como de costume, saiu apressado, não foi para Ribeira jogar capoeira. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Clara Nunes, Martinho da Vila, e tantos outros, Bete Carvalho, né? Zeca Pagodinho, e tantos outros artistas brasileiros, eles louvam a capoeira, ajudou muito a divulgar nossa arte no meio musical, na MPB, já que a capoeira influenciou a arte, o cinema, o teatro, a filatelia, a literatura, o futebol, né? A ginga do futebol, o voleio, isso vem da capoeira na época que o Charles Miller traz a capoeira, o futebol para o Brasil. No Rio de Janeiro tem uma grande concentração de capoeiristas e o governo investe pesado em campos de futebol, calções, equipamentos. Esses negros começam a jogar capoeira e depois passam por um dilema porque os grandes clubes não aceitam jogadores negros, né? Isso aí, Nani. Nani, Domingo no Parque, a história de dois capoeiristas que brigam pelo amor de uma mulher. Juliano. No céu a lua cheia se escondeu, na senzala a candeia se acendeu. Acho que Da ginga mandinga de libertação. divino, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Não, mas Oli, a dificuldade entre nós, professores mesmo de ciência, não tem. O que a gente tem, assim, é o Biratã, matemática, que ele fala da etnomatemática, né? Hoje que parece que a gente começa, o pessoal da química e da física, né, das ciências em geral, sair um pouco da caixinha, né? Achar que ensinar química, ensinar física, ciência, é só ensinar aquele conteúdo que está no livro e acabou, né? Então, hoje a gente tem alguns trabalhos, não muitos, né? Sobre ciência cultural, sobre ensinar por causa de corajosos, né? Como vocês que fazem esse trabalho, como outros professores que a gente busca. Por causa disso, professora Mônica, conheço o trabalho dela, eu acho sensacional também. Então, procurar, né, quebrar um pouco essa colonidade de achar que química tem que ir para aqueles frasquinhos, achar que física tem que estar fazendo fórmulas e fórmulas, e não é bem assim, né? Acho que a gente pode pegar muito bem a música, né? E pegar essa música que são notas musicais, frequências, ficar estudando, pegar a arte, né, a ciência que o povo africano, o indígena faz, e acabar desconstruindo, né? Que o negro é vagabundo, que o indígena é burro, né? A gente escuta muito a comunidade isso, né? É preguiçoso, né? Eu lembro de uma história. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje, né? Porque
Muito do preconceito que a gente vê relacionado ao nordestino e ao povo baiano, por exemplo, tem a ver com isso. Ah, porque baiano é preguiçoso, né? Pensar que a Bahia é o estado que tem um maior número de negros, né, depois de países africanos. Então, quando você pega esse tipo de expressão, você justamente encontra essa ideia por trás, né? Então, por exemplo, a primeira cesárea, ela foi feita na África, né? A anestesia, ela foi descoberta na África. Muito do conhecimento de navegação que Portugal, inclusive, utilizou, ele foi buscado na África, né? O Egito é fonte de muito conhecimento, e o Egito, gente, quero contar uma coisa para vocês. Ó, só entre nós. O Egito é na África. Tá? É verdade. O Egito não é um lugar que paira, né? E o Haiti... Jerusalém. Ai, conta outro segredo. Jerusalém fica onde mesmo? O Haiti não é na África, tá? Só para vocês saberem, não é na África. Marrocos não é na Arábia, fica na África. Fala aí, pode contar, Kátia, eu deixo você contar. Eu sabia que você ia falar isso, que quando a gente fala que o Egito é na África, como pode um negócio desse? Eu lembro de um trabalho de física de um professor que fez doutorado, que ele foi no Egito, e ele fez um trabalho maravilhoso contando a porcentagem de melanina das múmias. E ele descobriu uma coisa que, deixa eu contar para você, que eu acho que você deve, para todo mundo que é segredo aqui, que a pesquisa desse físico confirmou, ele descobriu que as múmias egípcias eram todas negras. Olha só, os faraós eram negros, ninguém sabia. Mas jura? Né? Aquela história, né? Tem muita gente, às vezes, o preconceito, né? O racismo que não existe, mas a gente fala, ai, na minha família não tem nenhum negro, não tem nada, é impossível, né? Porque, que nem você falou da Bahia, né? Muito difícil. Muito difícil. Você tem essa coisa de valorizar, muita descendência europeia, né? De valorizar o conhecimento europeu, de colocar a falta, e o que nós podemos ajudar, né? O que é essa Stupite quando a gente trouxe vocês, o que a gente pode né, pensar, refletir sobre isso? Então, quando a gente traz a capoeira, quando teve a abertura... Ô, Kátia... Fluir muito. Oi, Gi. Não, você disse, né, o quanto é importante o pai... Não, o quanto é importante, né, trazer a capoeira e essa temática para a gente discutir as relações étnico-raciais para dentro de um evento mundial como o Pint of Science, né, que é justamente dando a oportunidade para quem não conhece desconstruir a ideia da história contada de um lado só, né? Porque quando aquilo que a Alice falou, quando ela começou a dar formação para professores, ela se sentiu, digamos assim, inspirada a conhecer o outro lado, ela se questionou. Então, eu acho que é isso que também é importante que nós façamos, né? Nos questionar até que ponto a história ela é contada por uma pessoa, por um lado, e a gente questionar aquilo que está escrito, porque a ciência está aí mais para fazer perguntas do que para respondê-las, é por isso que existe a ciência. Quando a gente descobre uma resposta, a gente faz outra pergunta, e assim vai indo, né? Propostas de educação, valorização das culturas, a gente, com relação à capoeira, a gente é muito grato à PEP, viu, Kátia? Você e toda a equipe, né, tem nos ajudado muito nesses 6 anos aí a valorizar sobremaneira a capoeira. Para uma nova
população, ampliando a relação que a gente tinha anteriormente aí com os profissionais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e outros grupos, né, pelo Estado. Então, nós somos muito gratos à PEP também, viu? E daí eu queria dizer também uma coisa, porque, assim, a capoeira, a gente entra falando da capoeira, e a capoeira é um instrumento bastante importante, bastante também amplo para a gente discutir essa questão da educação para a relação étnico-racial, mas a nossa intenção é também lançar novas perguntas, como disse a Gi, né? Porque a capoeira parece mais, digamos assim, palatável. Por que palatável? Porque ela já é extensamente explorada pelo turismo, por exemplo, né? Como uma imagem, você vai para fora do Brasil e fala, você conhece o Brasil? Brasil, samba, carnaval, futebol, capoeira, né? Porque isso é a imagem do Brasil, digamos assim, né? Aí, uma coisa primeiro, desconstruir, dialogar um pouco com isso que a Kátia trouxe, porque a gente tem aí essa ancestralidade africana no país, na construção da nossa história, da nossa organização social, do nosso conhecimento, da arte, da cultura. Mas, apesar de tudo isso, esse conhecimento de origem africana não é valorizado, né? Ele só é valorizado quando ele se torna abrasileirado, isso que eu quero dizer. Então, a gente precisa fazer essa distinção. E, à medida que vai se abrasileirando, vai se embranquecendo. É verdade. Então, a gente precisa também desmistificar e pensar um pouco sobre isso. Porque somos todos mestiços, muito bem, né? Somos todos mestiços. Só que quando a gente vai entrar no shopping, eu e uma mulher negra, né? A cor da pele da mulher negra se chama atenção para outras questões que não são as mesmas. Então, quer dizer, somos mestiços, pero no mucho, né? Não é igual no sentido de aceitação social. Então, aí tem outras questões por trás que a gente precisa discutir, que é o racismo estrutural, que é o racismo institucional, que é o racismo de modo amplo, né? Que está para além daquela ideia do racismo que a gente tem, que está ligado só de pessoa para pessoa, né? E pensar nas outras manifestações culturais e históricas. Só para terminar, Gi, que eu queria dizer que o mestre trouxe, por exemplo, a questão do candomblé, e o meu estudo em especial tem a ver com a figura de Exu e a desconstrução dessa demonização. Então, acho que é bastante importante a gente pensar desse ponto de vista, né? Da desconstrução, da demonização da cultura africana e afro-brasileira como um todo. Partir da capoeira para aprofundar e ampliar essas discussões. Só isso, acabou, tá? Ponto, como diz o outro, .com.br. Aí, olha, de Jundiaí, o gingado da capoeira para o mundo, Pint of Science de Jundiaí, segundo dia. Enfim, acho que são várias questões, e mestre, que vocês trouxeram. Cabe a reflexão, né? O pessoal que está ouvindo agora, o pessoal que vai ouvir depois, e nunca deixar de questionar a história, né? Porque a história, ela conta muitas vezes, principalmente no que trata as questões étnico-raciais, conta a história do europeu, como vocês falaram, que vieram aqui, teve a colonização e a história contada, mas a gente está aqui para questionar isso, para destruir. Você tinha comentado da questão dos corpos negros, né? Também dessa desconstrução de como olhar o corpo negro de uma outra forma. Amanhã, no fechamento, a gente também vai ter uma mesa temática incrível, a Nani, que está aqui, ela que falará
dos corpos negros. Então, amanhã, isso aí, amanhã nós teremos 2 mesas com mulheres na ciência, e uma delas é Mulher na Ciência e seus corpos invisíveis, onde a gente vai estar falando um pouco sobre isso, então vai estar muito incrível. Nós temos 1 minuto, 2 minutos para finalizar. Liz e Mestre, palavra de vocês. Eu quero só agradecer o convite, agradecer quem estiver assistindo a gente, quem vai assistir a gente depois, dizer para entrar em contato com a gente, procurar pelas redes sociais que a gente está à disposição, Mestre Valdenor e Lisandra Pingo, vocês acham a gente. Nós temos um grupo de estudo, quem tiver interesse também, procura a gente lá nas redes sociais e entre em contato, tanto no Insta, Face, enfim, por aí, nas redes. E obrigada mais uma vez, Kátia, a Pepe, pelo espaço do nosso curso. Vocês estão convidados a estarem com a gente em julho e janeiro, né? O próximo agora em janeiro. Obrigada, Gi. Obrigada, Kátia. Vou passar a palavra para o mestre, acho que depois a gente acaba cantando, né, mestre? Obrigado, Kátia, a toda a equipe da PEP, Gi, pela essa oportunidade fantástica de estarmos no Pint of Science. Agradecer à nossa equipe da Federação Paulista de Capoeira, Confederação Brasileira, International Capoeira Association, todos e todas que estão nos assistindo e assistirão aí posteriormente. E capoeira é coisa da gente, ginga para lá e para cá, mexe o corpo ligeiro, que a mandinga não pode acabar. Sem capoeira não posso viver? Sem capoeira não posso viver. Sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem anoitecer. Sem capoeira não posso viver. Sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem anoitecer. Mergulho arrastando eu vou, e abaixo para jogar, essa o berimbau que toque, e a força do orixá. Sem capoeira não posso viver, sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem anoitecer. Parabéns, mestre! Parabéns, mestre Lisandra! Nós que agradecemos vocês. Nós que agradecemos vocês, Parabéns! Gente, ó, Caraca, se vocês acharam maravilhoso, Gi, fala para eles que quem não quiser muito mais, porque o encantamento curso deles, gente, é nós da PEP e o Encontros Piscola que tem o presente de ter esses 2 aqui. Então, se vocês quiserem saber muito mais, assim, vocês vão ficar encantados. É um trabalho. Eles trazem gente da Bahia, eles trazem cantores que deixam a gente arrepiado. Gente, é muito bom. E você sai assim. Tem nós, Mara. Tem nós. Tem nós. E eles trazem experiência de professores que aplicaram na sala de aula. Então, para a gente que é professor, é muito enriquecedor. Você sai uma nova pessoa e um novo profissional. Eu estou encantada. Isso mesmo, agradecer. Voltei. Agradecer. Parabéns, mestre, mais uma vez. Liz. Bom, e aproveitar, né, já que a PEP está nos sendo parceira com a gente no Pint of Science, dizer que quem quiser confinamento coletivo, em comemoração aos 10 anos do Encontro USP Escola, está aqui no link, aqui no vídeo, o link de como contribuir. Beijo, Liz, beijo, mestre Kátia. Gratidão, beijo, Nani, beijo para vocês, Ana. Beijo, Gi, beijo, Liz. Beijo, gente.
aprendeu-se a liberdade, combatendo em Essa é, Guará, ó. entre flechas e tapas, Gente. fuzis e canhões. Brasileiros Paulo Freire, irmanados, é isso aí. senhores que se exala, e a senhora dos prazeres transformando pedra em bala. Quando a sal já foi embora, fez-se a revolução, e a festa da pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar a moça, pra levar pra festa, e Jaboatão. Vamos preparar lindos madureiros pra comemorar a libertação. E lá tem maracatu, uma meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, pois a roda tá formada. Cirandeiro, 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 ó, apertado o seu anel, brilha mais do que o sol. Ô cirandeiro, 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 ó, apertado o seu anel, brilha mais do que o sol. Apertado o seu anel, brilha mais do que o sol. Apertado o seu anel, brilha mais do que o sol. Beijo, gente. Vidas negras importam. Num país racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Vidas negras importam. Isso aí. Gratidão.